É o seguinte, nós estamos estudando as 7 virtudes opostas aos 7 pecados capitais. Então já faz 7 semanas que a gente está com esse estudo e hoje então já é a última virtude e o último pecado capital. E sobrou por fim o preguiçoso, que ele sempre fica por fim porque ele tem preguiça, né? Então sobrou o pecado capital da preguiça e sobrou a virtude oposta. A virtude oposta é a virtude da diligência. E eu trouxe até um porta-retrato aqui, ó, muito chique. Minha colinha aqui sobre a virtude da diligência, né? Bom, então é o seguinte, hoje foi a primeira vez, né, no ano, que eu não me baseei no Padre Paulo Ricardo para preparar. Até o Padre Paulo ficou chateado. Porque eu não me baseei. Não, também não. Aí também não foi assim tão ruim, né? Mas é o seguinte, né? Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre a virtude da diligência, que é... Lucas Pelucci entrou aqui, seja bem-vindo, Lucas. A virtude da diligência, que é oposta, então, à preguiça, né? Bom, eu acho que eu já comentei várias vezes, né? Quando eu que falei da gula? Não, foi o Lucas. Outros pecados que eu falei, que eu não lembro quais. A luxúria, eu acho que foi. Que eu falei que a castidade era muito, muito além do que só combater a luxúria, né? Eu expliquei que ela é muito mais ampla. E a mesma coisa a diligência, né? Porque a preguiça é você, tô com preguiça de fazer alguma coisa, você não querer, você ficar procrastinando, ou quando fazer de qualquer jeito. Mas a diligência, ela é muito além do que isso. Ela não apenas combate a preguiça, ela tá muito além, né? Então, alguns pontos, assim, algumas características dessa virtude da diligência, né? Primeiramente, o empenho. É você fazer bem feito aquilo que você tem que fazer. Então, primeiramente, né? Eu reconhecer, eu preciso fazer, não precisa? Alguém vai ter que fazer, então eu vou fazer. Tá, então eu já saí do meu comodismo e já tomei a iniciativa de fazer. Tá, foi o primeiro passo. Mas além disso, não adianta também eu falar assim, tem que fazer essa porcaria aqui, deixa eu fazer de qualquer jeito para ficar livre. Não, além disso, a virtude da diligência não é só você fazer, é você fazer e fazer bem feito. Aí tem até uma frase aqui, ó, que fala aqui, ó, faz o que deves e está no que fazes. Então não adianta só eu fazer o que eu devo. Eu estou cumprindo minha obrigação e pronto. Além disso, eu tenho que estar naquilo que eu estou fazendo. Eu estar realmente presente naquilo que eu estou fazendo, não fazer de qualquer jeito, né? E é muito diferente a preguiça é muito diferente do descanso, né? É lógico que a gente tem que descansar. Então quer dizer que se eu tô lá descansando é preguiça? Não, a gente tem o direito de descansar. Mas esse descanso tem que ser um descanso útil também, né? Então assim, até um vídeo que eu vi é da Fernanda Zapparoli. Ela falava assim que a gente pode, por exemplo, sei lá, eu tô lendo um livro. Aí eu tô cansada de ler, tô com a cabeça cansada. Eu posso descansar daquilo fazendo alguma coisa manual, algum serviço manual. E eu posso descansar do serviço manual lendo. Então eu não preciso ficar à toa. Eu tô cansada, então vou sentar e ficar completamente à toa. Não, eu posso produzir alguma coisa no descanso, né? Até ela explica que o descanso não é não fazer nada. O descanso é trocar atividade. Então eu tô cansada de fazer aquilo, tá repetitivo, tá monótono, não tá mais rendendo, eu troco a minha atividade, né? Isso era uma coisa, inclusive, que eu fazia até quando eu estava no ensino médio. Eu estava estudando matemática, estava muito cansado, não estava aguentando mais estudar matemática, estava pesado. O meu descanso era estudar literatura. Eu trocava para estudar literatura, porque era uma coisa que bem mais sossegada, relaxada. E eu não ficava à toa, mas eu continuava estudando sem para isso ter que ficar à toa, né? E era um descanso do mesmo jeito. Então, essa é a primeira coisa, né? Saber que a gente deve descansar, mas deve ser um descanso produtivo. Segunda coisa é eu ter a atitude de fazer o meu dever, cumprir as minhas obrigações, mas
eu tenho que fazê-las bem feito. Se é para fazer, então vamos fazer. Tem que fazer, não tem? Então vamos fazer bem feito. Outra coisa, né? É não perder tempo. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente vai ter que prestar conta do nosso tempo para Deus, né? E a gente tem que pensar, né? O que mais eu gasto tempo no meu dia? A maior parte do meu dia eu fico no Instagram vendo da vida alheia. Sabe? Poxa, isso também faz parte da diligência. A gente saber aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível, né? Então, não perder tempo. E outra coisa que eu queria falar sobre prioridades. E aí eu vou falar daqui a pouco sobre o José Englund, que é ele está em processo de beatificação, ele ainda não é beato. É muito bom a história dele, vou falar dele daqui a pouco. Mas ele tem uma frase que fala assim, que em primeiro lugar a gente faz o necessário, em segundo lugar a gente faz o útil, e em terceiro lugar a gente faz o prazeroso. Então, primeiro lugar é o necessário. O que é necessário eu fazer hoje? Você faz uma listinha, precisa a gente ser organizado também, né? O que eu tenho que fazer nesse dia de hoje? Tá, eu preciso fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Esse é o necessário. Eu tenho que fazer, tem prazo para cumprir, eu preciso fazer isso hoje. Tá, eu vou lá e faço. Pronto, eu cumpri as obrigações, aquilo que tinha que ser entregue hoje, um trabalho que eu tinha que fazer, um serviço que eu tinha que fazer, pronto, acabei o necessário. Aí agora sobrou os próximos passos, fazer algo útil, é o segundo passo. Sei lá, o que é útil? Sei lá, alguma coisa que não é tão necessária, que não tem um prazo, mas que vai ser bom para o meu serviço, que vai ser bom, né, para minha vida pessoal, uma palestra boa, algum estudo que eu faço paralelo, algum estudo da igreja, sei lá, catecismo da igreja católica, não sei. E depois, por fim, depois que eu fiz minhas obrigações, eu fiz o que é útil, por fim sobrou aquilo que é prazeroso. E eu posso, né, um lazer, alguma coisa, um passeio, sei lá, alguma coisa que depois que eu já cumpri tudo aquilo que eu preciso fazer. Infelizmente a gente vê que hoje a grande parte da juventude está fazendo exatamente o contrário, né? Ela faz tudo que é prazeroso primeiro, e aí depois que já não tem mais tempo de fazer aquilo que era necessário, ela simplesmente não fez e fala que não deu tempo. Mas é porque ela não soube dar as devidas prioridades naquilo que deveria, né? E uma dessas prioridades, que é o necessário, né? Que é o primeiro é o necessário. Além de ser as coisas de escola, as coisas de trabalho, os prazos que eu tenho para entregar, entra na categoria necessário também a vida de oração. Então a vida de oração, ela não pode ser, peraí, eu fiz o necessário, fiz o útil, fiz o prazeroso, 11h59, deixa eu rezar uma Ave Maria aqui, que ainda dá tempo de eu rezar hoje. Não. A vida de oração, ela faz parte do combo necessário. Então, da mesma forma que a gente tem as nossas obrigações da escola, as nossas obrigações da faculdade, as nossas obrigações do serviço nosso, a vida de oração, ela também deve ser necessária, ela deve ser prioridade na nossa vida. Então, primeira coisa, né, acordou, faz as suas orações já, né, reserva um tempo, e não o tempo que sobrar, deixa um tempo destinado para a sua vida de oração. Isso também faz parte da virtude da diligência, né? E outra coisa, é fazer o que eu tenho que fazer bem feito e tentar fazer com alegria. Não é fácil. Chega um mala lá pra abastecer e joga gasolina, né? Então assim, a gente além de tudo, ainda tem que tentar ao máximo fazer com alegria. E assim, uma coisa que eu participo do movimento da Mãe Rainha, né? E dentro do movimento a gente faz uma consagração à Nossa Senhora, que é essa medalhinha aqui, Aliança de Amor. E quem faz essa consagração tem 6 exigências, né? E uma dessas 6 exigências é não fazer apenas o mínimo mais o máximo. Só que eu acredito que isso não deve nem ser uma coisa só para quem é do movimento, que fez essa consagração. Não, eu acho que todo mundo deveria ter isso em mente. Não fazer apenas o mínimo, mas fazer o máximo. Gente, se você tem condição de fazer, faça o máximo. Não fica só nessa, não é a minha obrigação. Né? Até um exemplo, assim, para ilustrar, né? Aconteceu comigo esse final de semana. Eu sou professora de física, certo? E eu tenho as minhas obrigações como professora de física. Eu tenho os meus horários, que eu dou aula de física. Eu tenho os trabalhos que eu corrijo, as provas que eu elaboro, que faz parte das minhas obrigações. Certo? Beleza, eu cumpro as minhas obrigações, tudo bonitinho. Só que o que aconteceu? Final de semana, sábado, tava na Praça da Matriz, comendo uma coxinha.
De repente chegou uma mensagem no meu celular, uma menina, tinha acontecido semana passada a Olimpíada Brasileira de Astronomia. É uma coisa que está relacionada com a física, mas não tem absolutamente nada a ver com o meu serviço. É uma coisa que nem é promovido pela escola, né? Tem a Olimpíada, é a nacional, tem gente que se inscreve quem quer. A menina se inscreveu porque ela quis, nada a ver com a escola e tal. Ela se inscreveu e ela me mandou mensagem, no sábado isso, estava na praça e tal, ela me mandou mensagem. Já tinha acontecido a prova, ela me mandou, Thaís, como que eu faço para saber quanto que eu tirei na prova, na Olimpíada, né? Aí eu respondi pra ela, saiu o gabarito no site, tem o gabarito, né? Só você procurar o gabarito e você consegue descobrir quantas que você acertou. Tá bom, continuei alegremente, minha coxinha, ela mandou mensagem de novo. Thaís, como faz para conseguir o gabarito? Falei, bom, é só entrar no site da OBA, né? Olimpíada Brasileira de Astronomia, vai estar bem em destaque, assim, ó, grande, gabarito. Você clica lá que vai estar o gabarito. Tá bom, continuei alegremente, minha coxinha, né, na tentativa e tal. De repente chegou outra mensagem. Thaís, achei o gabarito. Aí eu falei, que ótimo. Aí veio uma outra mensagem. Eu não estou conseguindo interpretar o gabarito. Aí eu falei, nossa, né? Aí, de verdade, com sinceridade no meu coração, a vontade que me deu naquele momento foi desligar a internet, continuar minha coxinha e fingir que eu nem tinha visto aquela mensagem. Porque eu falei, cara, é sábado, eu tô aqui comendo coxinha e eu tenho que ensinar como é que interpreta o gabarito e tal. Deu aquela vontade, né? Mas aí me veio, né? Não apenas o mínimo, mas o máximo. Cara, eu podia ajudar. Eu tinha condição, porque eu tô acostumada de lidar com esse negócio de prova, de gabarito, a vida inteira. Faz 11 anos que eu dou aula. Falei, cara, eu posso ajudar essa menina, né, coitada? Aí mandei uma mensagem pra ela. Falei assim, eu estou comendo uma coxinha nesse momento. E assim que eu chegar em casa, eu prometo que eu vou te ajudar. Tá, aí eu fui, cheguei em casa, entrei no site da OBA, tava lá, assim, destaque, gabarito. Eu cliquei no gabarito, aí tinha lá o gabarito, eu fui, mandei áudio pra ela, o que você não tá conseguindo interpretar? Aí ela foi e me mandou foto dos negócios, eu fui e mandei foto do gabarito, aí ela continuou sem entender, e nisso a gente ficou um tempão conversando, e aí depois que ela conseguiu entender, ela me mandou uma mensagem super agradecida, sabe? Tipo, super, nossa, muito obrigada, você me ajudou demais, muito obrigada pela sua atenção, pela sua disponibilidade e tal. Tá, é uma coisa mínima, tipo, foi um exemplo assim que eu ilustrei. Mas assim, eu não tinha uma obrigação de fazer aquilo, porque não faz parte do meu serviço. Mas poxa, a menina é minha aluna, não custava nada eu fazer isso. É lógico que se eu tivesse ocupada, fazendo alguma coisa muito importante, se eu tivesse sem internet, se eu tivesse numa situação, lógico, não tinha como. Mas na situação que eu tava, gente, eu estava à toa, eu cheguei em casa e estava à toa, eu podia muito bem ajudar ela, né? Então não custava, né? Então assim, eu falo isso porque eu acho que isso deveria ser uma coisa a ser aplicada em todas as áreas, não apenas o mínimo, mas o máximo que eu puder. E é nessa mentalidade, né, de não é minha obrigação, que a gente vê aberrações no jornal de tipo assim, chegou um cara morrendo no hospital 11h02, só que o plantão do médico era até 11 horas e aí ele falou, não cabe a mim te atender porque são 11h02. Sabe, isso são histórias que a gente vê, são histórias reais que a gente vê nos noticiários, coisas bizarras que existem. E por que existem coisas absurdas desse tipo? Você fala, nossa, não é possível, que cara desumano, não é possível. Não, é porque ele cresceu com essa mentalidade. Eu faço a minha obrigação. A minha obrigação é trabalhar até 11 horas da noite, eu trabalhei, acabou meu plantão, tô indo pra casa e não importa mais nada. Mas assim, isso é uma coisa que todo mundo tem que trabalhar. É lógico que para o médico, a consequência é muito mais grave do que para qualquer outra profissão. Para professor, por exemplo, se eu não tivesse respondido, não ia ter uma consequência gravíssima como um médico. Mas, poxa, todo mundo deveria pensar assim, um advogado. Com certeza já deve ter acontecido de domingo à noite um infeliz ser preso. Não tem? Aqueles infelizes que são presos em pleno domingo à noite, carnaval, Natal, o cara foi preso, aí família liga lá na delegacia, meu filho tá aqui preso. A vontade de falar, meu filho, fica aí. Mas o que acontece? Uai, a gente é advogado, não é? Né? No caso das pessoas que são advogados. Poxa, aí às vezes a gente pensa, não preciso desse serviço, não preciso
desse dinheiro. Tá, às vezes não precisa mesmo, né? Mas assim, poxa, se você sabe, se você pode ajudar, você tá sabendo, a família tá numa condição totalmente desfavorável, porque a gente sabe que quando a gente tem um familiar que é preso, a família fica totalmente desorientada. E às vezes um advogado ali pode não só solucionar o caso juridicamente, né? Ajudar nessa questão, mas ele pode ser um consolo numa hora que a família tá totalmente desestruturada, porque a família numa hora dessa tá totalmente assim, não consegue nem pensar, né? Tá totalmente irracional, assim. E chega uma pessoa de fora da situação que consegue pensar, que consegue conversar, e às vezes é um alento para a família, né? Então, assim, ó, isso é uma coisa que todas as profissões deveriam levar em conta, né? Não fazer apenas o mínimo, mas o máximo que eu puder, né? Dar o meu melhor, eu realmente estar a serviço. E não pensar, porque, por exemplo, às vezes a gente pensa assim, cara, mas meu patrão não merece isso. Tá, mas eu ganho muito pouco pra fazer isso. Sabe? Mas assim, você não tem que ficar pensando porque se a gente for pensando no patrão, realmente a gente faz nada, né? Porque a gente vai, meu patrão não merece isso, então eu não vou ajudar, mas nem é o patrão que tá pedindo, é outra pessoa, né? Então a gente não faz pelo patrão, a gente não faz pelo salário, a gente faz pelo outro. Então isso é a diligência, né? É a gente se empenhar. Uma das características é isso, é o empenho, é tentar fazer o melhor do que eu posso. Eu sou o moço da previsão do tempo, então é eu tentar da melhor forma possível acertar a previsão do tempo, né? Ele é o moço da previsão do tempo agora. Então assim, eu estava comentando, eu cheguei aqui, né? Até dia 13 era para entregar todas as atividades complementares e as de estágio. Aí eu fiquei aqui até tarde e terminei. Quando veio, começa a chegar agora, né? Já passa... Aí eu falei, eu sou coordenadora, não quer saber, eu vou corrigir e vou mandar para a secretária. Aí eu vi a secretária falar que desse conta de corrigir mais poderia, então eu vou corrigir mesmo aqueles. Quer dizer, eu poderia falar, não, passou o prazo, eu não aceito. Mas vem aquele lado que é emocional, igual quando você vai atender, você está lá 2, 3 horas da manhã, te chama. O que você vai fazer? Você vai ao emocional, ajuda muito mais do que o lado jurídico. Sim, exatamente. Só da gente abraçar, não é? A gente vê também os funcionários públicos, às vezes acontece isso, né? Um é com uma determinada tarefa, o outro é outra. Então, se um não está, você volta depois do almoço, o fulano não está. E às vezes é para pegar um papel, para levar dali, ou para dar uma carimbada. Nossa, eu poderia E aí fazer. empaca tudo, você tem que voltar mais tarde ou no outro dia, por quê? Porque o serviço do outro eu não vou fazer, porque ele não está, entendeu? Então, e isso é burocracia, né? O que atrasa tanto. Então assim, exatamente, né? Então é a gente dar o melhor e outra, sem reclamar também, né? Nossa, que saco, em pleno sábado, eu tô aqui comendo coxinha, a menina tá aqui mandando mensagem, nossa senhora. Sabe, aí você fica reclamando e ainda reclama pros outros, nossa, eu tô aqui mó triste e tal, a menina aqui. Aí fica jogando na cara pro resto da vida, né? Mas eu fiz aquilo. Porque aquele dia, você lembra que eu te ajudei? Aquele dia eu tava comendo uma coxinha e te respondi, não sei o quê. Aí você fica o resto da sua vida jogando na cara como se você fosse a melhor pessoa do mundo e a pessoa tem a obrigação de fazer favor pra você pro resto da vida porque um dia você fez uma boa ação pra ela, né? Então assim, exatamente. Então isso tudo é a diligência, né? É fazer o melhor possível, fazer com empenho, fazer com alegria, ter prioridades, servir com amor, cumprir bem o dever. E esse de cumprir bem o dever serve não só para quem trabalha, mas como mãe, como pai, como esposo, como esposa. A gente cumprir o nosso papel dentro de casa também da melhor forma possível. Como aluno, como professor, em todas as áreas, né? Então, e outro detalhe, né? É a gente sempre tentar fazer as nossas obrigações com pontualidade. Isso também faz parte da diligência, né? Então não adianta também, né? O negócio tinha que ter sido feito hoje, eu faço super bem feito, com alegria, sem murmurar, mas entrego 23 de dezembro. Aí não adiantou, né? Você ter feito com alegria, muito bem feito, maravilhoso, mas, né? Então a gente também tentar a pontualidade, fazer com atenção tudo que a gente faz, né? É isso, pessoal, o que eu gostaria de falar. Então é isso, um abraço pra vocês, fiquem com Deus.